Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara, ministro aula de biossegurança e hoje nós vamos falar do contexto epidemiológico das doenças infecciosas ou transmissíveis. Antes de falar para vocês deste contexto, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda a evolução das doenças em grandes grupos populacionais, né? Então, a epidemiologia, ela vai estudar quais são os principais surtos, as principais epidemias que estão ocorrendo em uma determinada região, né? Para fazer o quê? Para prevenir, para que não aconteça mais. Antes de 1988, antes da criação da lei do SUS, como que era o nosso processo de saúde? Ele era seletivo, né? Então não era universal. Então só tinha acesso à saúde, aos serviços de saúde, as pessoas que trabalhavam, né? Então em 1988 vem a Constituição Federal no artigo 196, onde fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, 2 anos após, né, em 1990, foi criada a Lei 8080. E na Lei 8080, no artigo 2, no artigo 6, em inciso 2, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detectação e a prevenção, tá? Seja individual ou coletivo, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção. As funções, então, da vigilância epidemiológica são coleta, processamento, análise de dados, recomendações das medidas apropriadas, promoção das ações de controles indicados, avaliação da eficácia e da efetividade e divulgação das informações pertinentes. Então, essas informações, essas coletas serão feitas através de uma notificação compulsória. O que é a notificação compulsória? A notificação compulsória é um papel onde qualquer profissional da saúde vai poder colocar os dados da pessoa e os sintomas que estão tendo relacionado à patologia. Por exemplo, o seu João está com uma febre, está com dor no corpo, dor retroorbital, né? E aí o agente comunitário de saúde passa na casa dele e faz uma notificação. Essa notificação chama-se notificação compulsória, né? E eles vão alimentar no sistema de informação chamada SINAM. Dentro disso, existem as doenças emergentes e as doenças reemergentes. As doenças emergentes é as que já emergiram, que já acabaram, como eu coloquei aqui para vocês, a hantavirose. Em 2016, o Brasil foi considerado erradicado do sarampo, né? E o que aconteceu? Outras pessoas de outros países visitaram o Brasil e trouxeram o sarampo novamente. Por isso que nós estamos aí numa campanha de vacinação de 5 a 19 anos, né? Para erradicar novamente. Então, essa é uma doença reemergente. O sarampo é uma doença reemergente. Por quê? Porque nós já tínhamos o sarampo e ele está voltando novamente, como a dengue também, tá ok? Com isso entra a investigação epidemiológica que eu falei para vocês, né? Que ela tem um trabalho com a notificação compulsória, né? Então vão notificar os casos para que saibam identificar os modos de transmissão, para que cesse e acabe com esse tipo de epidemia, esse tipo de surto que vem acontecendo. Então, o seu propósito final, além de notificar, é orientar as medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Então, eu já falei para vocês nas primeiras aulas, né, o que é infecção, e eu quero voltar só um pouquinho para a gente poder entender,
né? A infecção é quando há um crescimento de um micro-organismo ou de um patógeno em todo o corpo. E ele pode ser transmissível. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele tem que sair, né? E a modalidade de saída pode ser tanto do trato respiratório, trato geniturinário, pelo contato sexual, né? Então, o reservatório é quem? Pode ser tanto o vertebrado quanto o invertebrado, tanto o homem quanto o vetor. E a importância desse reservatório é que ele nutre, né? Que o reservatório venha nutrir os micro-organismos. Hospedeiro suscetível é aquele que possui pouca imunidade, né? Ele não tem imunidade alguma, tem baixa imunidade, como no caso o bebê, os idosos, né? Pessoas que têm o HIV, eles são suscetíveis a várias doenças. Por quê? Porque o organismo dele não está preparado para receber nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de infecção, né? Porque as células de defesa dele não tem como combater esse tipo de micro-organismo, tá? Então, a infecção prévia ou administração da vacina pode tornar o hospedeiro imune, ou seja, não suscetível. Então, quando a gente toma a vacina, o que a vacina faz? Ela faz com que a gente fique imune, que o nosso organismo tenha bactérias o suficiente para combater as bactérias que vêm de fora, né? Como, por exemplo, quando nascemos, é aplicada a vacina BCG, né? E essa vacina vai prevenir algum tipo de tuberculose. Então, se vem o bacillus da tuberculose, nós já estamos imunes. Então, isso que é um hospedeiro imune. E um hospedeiro suscetível é aquele que não é imune, ok? Então, a pessoa imunossuprimida apresenta suscetibilidade muito maior do que um hospedeiro normal, do que um hospedeiro sadio. Diante disso, no nosso corpo, nós temos as bactérias, né, que fazem com que a nossa flora normal sejam benéfica e combatem os patógenos. Por exemplo, as floras das bactérias abdominais. Nós temos bactérias abdominais que fazem com que elas quebrem algum tipo de contaminação que a gente possa comer, né? Agora, se a gente come muita contaminação, muito alimento contaminado e as nossas bactérias não conseguem combater, aí ocorre uma infecção estomacal, né? Mas existem as bactérias que ajudam a nossa flora normal, tá? E elas não são prejudiciais para nós. Porta de entrada. Para que esse micro-organismo, esse patógeno, essa infecção entre no nosso corpo, é necessário que ocorra e que tenha uma porta de entrada, né? No caso da tuberculose, a porta de entrada são as vias aéreas. Então, a porta de entrada é a nossa respiração. As vias aéreas são responsáveis por transportar e por ser a porta de entrada, por entrar no nosso corpo, certo? No caso do HIV, a porta de entrada é em relação sexual, né? De mãe para filho também. E eu coloquei para vocês aqui queimadura de segundo grau. Por quê? Na queimadura de segundo grau existem as bolhas. E quando a gente rompe essas bolhas, o que acontece? Acontece uma fissura, uma abertura e, consequentemente, uma porta de entrada. E essa porta de entrada vai causar uma infecção. Então, colonização, infecção e doença. Antes de falar da colonização, infecção e doença, vamos falar de estéreo. Quando eu falo para vocês assim, que aquele homem é estéreo ou aquela mulher é estéreo, o que vem à mente de vocês, né? Vem à mente que esse homem e essa mulher não podem se reproduzir, né? Eles não podem ter filhos. Então, estéreo é isso. Estéreo, ele não se reproduz, tá ok? Quando eu falo para vocês um organismo estéreo, um órgão estéreo, é porque esse órgão, ele não tem micro-organismo que vai se multiplicar. E eu coloquei para vocês aqui como, por exemplo, o cérebro, o coração, tá? Os ossos,
são todos tecidos estéreis. Colonização é como uma bactéria em seu organismo, mas sem apresentar qualquer doença, né? Então, colonização. Colonização é quando tem um agrupamento de bactérias em algum local, né? Como, por exemplo, o ânus, ele é cheio de bactérias, ele é colonizado. Quando eu falar para você um tecido colonizado, uma fissura colonizada, vocês vão identificar que tem muitas bactérias ali. Mas não quer dizer que essas bactérias estão causando uma infecção. Por quê? Porque não tem ainda sintomas de infecção. Então, o ânus, por exemplo, ele é colonizado. Ele não faz mal nenhum para ninguém ali. Ele fica ali no cantinho dele. Agora, se você não lavar as suas mãos, né, depois do ato de defecar, não lavar as suas mãos e for comer algum alimento, pode acontecer o quê? Uma contaminação fecal oral. E aí pode acontecer uma infecção, certo? Então, colonização, a gente só vai lembrar de um tecido que tem bactérias, independente dele causar alguma infecção ou não. Agora, a infecção ocorre quando essa bactéria colonizada, né, ela passa a causar um dano à saúde desse paciente, né? Por exemplo, quando você está com vontade de urinar, né? Você está com vontade de urinar e você segura essa urina. O que acontece principalmente nas mulheres? As bactérias que estão ali, elas vão voltar, né? E elas voltam podendo causar uma uretrite na uretra, que é uma infecção na uretra, um bestigoma na bexiga, que pode acontecer também, e pode acontecer até uma insuficiência renal, né? Por conta dessa bactéria, ok? Então, a bactéria colonizada ali, ela causa uma infecção. E a infecção a gente pode identificar por dor, calor, rubor e hiperemia também no local. Então, as doenças infecciosas, elas são vírus, fungos, bactérias ou parasitas. As doenças infecciosas causadas por vírus, eu coloquei aqui para vocês, são as viroses, zika, ebola, cachumba, HPV, o sarampo, o novo vírus que está circulando aí, o coronavírus também. Doenças infecciosas causadas por bactérias, tuberculose, vaginose, clamídia, escarlatina, hanseníase. Doenças infecciosas causadas por fungos, candidíase e micoses. Causadas por parasitas, doenças de Chagas, leishmaniose e toxoplasmose. O controle e prevenção dessas infecções, né, são metas de instituições públicas, instituições privadas, né? E os métodos de infecção compreendem as técnicas sanitárias, né, como a purificação da água, o descarte de esgoto e de outros materiais potencialmente infecciosos, a prática de saúde regulamentadas, manuseio, armazenamento, a embalagem, preparação de alimentos e instituições, programas, como no SUS, o programa de imunização, né? A notificação e atualização do sistema de informação de agravo de notificações, que é o nosso SINAM, tá? Coloquei para vocês aqui a portaria 204, 17 de fevereiro de 2016, que ela coloca uma lista nacional de notificação compulsória, tá? Eu não vou falar um por um deles, vocês podem pesquisar também, e eu vou deixar disponível para vocês também, tá? E existem também uma nova portaria agora de a portaria número 264, de 17 de fevereiro de 2020, tá? Que tá incluindo a doença de Chagas aí nessa lista de notificação compulsória, né? Então, qual que é o contexto atual da nossa epidemiologia, né? Nós estamos num surto, numa epidemia, né? Nós estamos numa epidemia de dengue, né? E tem esse novo coronavírus aí,
que ainda não foi identificado nenhum caso no Brasil, né? Existem 6 casos suspeitos, mas não tem nenhum confirmado. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!